Vamos começar o programa de hoje com uma história. Estou acompanhando ela desde a última sexta-feira. Uma história muito triste. Uma história que, quando eu divulguei, eu fiquei realmente muito preocupado, mas absolutamente abalado. Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta numa área de mata próxima a uma cachoeira no bairro Rio Escuro, em Ubatuba. A vítima estava desaparecida desde o dia 9. O suspeito, de 24 anos, confessou o crime e indicou o local onde estava o corpo. A Polícia Civil está investigando o caso. E eu vou conversar agora com a Tati Vilela, que vai atualizar também para a gente como é que está essa investigação e que ponto está, né, Tati? Um caso bárbaro aí registrado na cidade de Ubatuba, né? Boa tarde. Uma história terrível, Leandro. Boa tarde a você e a todos. A morte da Sara, uma jovem de 20 anos que ficou desaparecida por 6 dias durante uma viagem em Ubatuba. Ela era uma moça de Jundiaí, também interior de São Paulo. A família dela registrou o boletim de desaparecimento no dia 9 de agosto, no dia 12 de agosto, dizendo que o celular dela dava fora de área, que não conseguiam contato com a Sara de jeito nenhum, que o último contato com ela havia sido por telefone no dia 9, por volta de 10 horas da noite. Após a Polícia Civil ouvir testemunhas e chegar até o principal suspeito, um homem de 24 anos, ele confessou que matou a Sara dentro da casa de parentes. Segundo ele, os dois usaram drogas. Eles tiveram relação sexual e depois ele a enforcou e matou a Sara. Depois ele a levou para uma área de mata, levou o corpo, ele mostrou à polícia onde ocultou o corpo, que foi encontrado próximo a uma cachoeira no bairro Rio Escuro. Ainda de acordo com relatos do suspeito, ela teria tido a relação sexual com outros 4 homens antes de ser morta pelo suspeito de 24 anos. A polícia, inclusive, investiga um possível estupro coletivo. Por enquanto, um homem foi preso, teve a prisão temporária aí por 30 dias, o suspeito que confessou esse crime. A Sara conheceu um homem pela internet e foi ao encontro dele. Não foi esse homem que confessou que matou a Sara, mas as bagagens dela foram encontradas e apreendidas pela polícia. Elas estavam na casa desse amigo virtual da Sara, que mora em Ubatuba. A polícia encontrou a vítima nua e o corpo escondido sob folhagens, e o corpo passou por exames no IML e a Polícia Civil segue investigando esse caso. Leandro. Obrigado, viu, Tati, pelas informações ao vivo aqui com a gente. É um caso que chama muito atenção até pela forma com que o corpo foi encontrado. Seguinte, na sexta-feira, quando o corpo foi encontrado, a galera lá de Ubatuba me acionou para que a gente pudesse tentar aí ajudar na divulgação, enfim, porque naquele instante o rapaz de 24 anos que teria cometido, é o principal suspeito, ele confessa o crime. Então todo o documento que eu li, seja da Polícia Civil, seja a questão aqui do The Inter, as pessoas com quem eu falei também, que estiveram lá, eu não pude estar, mas uma fonte minha esteve lá no local onde o corpo da Sara foi encontrado e tive acesso ali às imagens. Uma coisa muito triste, tá? Muito triste. E, enfim, o que há de informações nesse instante? A Sara, ela é de Jundiaí, filha de um pastor, filha de uma moça também da igreja, e ela foi passar, portanto, esses dias em Ubatuba. E a partir desse momento, a Sara desaparece, que é quando a Tati diz aqui que ela ficou em uma casa, não é o dono da casa que cometeu esse crime contra ela. Seria uma pessoa que ela conheceu ali na cidade de Ubatuba, esse homem que inclusive já tem imagens dele circulando aí na internet. Se não me engano, eu até postei, porque eu falei, não é possível que um cara desse comete um crime contra uma jovem como a Sara. E aí a Sara, segundo as informações que eu obtive da delegada responsável pelo caso, ali no primeiro instante do registro de ocorrência, este cara confessa o crime. Um amigo, ele confessa primeiro para um amigo, esse amigo então confessa à polícia. Quando a polícia chega
até o suspeito, ele confessa e leva a equipe policial da perícia até o local ali próximo a essa cachoeira. E lá eles encontram o corpo. No depoimento dele, ele diz, pelo menos no que eu tive acesso, que bebeu, que fumou, que usou drogas. E aí, em algum momento, que não está muito claro nesse instante, ele acabou matando a Sara com um estrangulamento. E há, inclusive, por exemplo, a possibilidade, como disse a Tati também, ressaltando aqui, de um estupro coletivo, porque ela conhece esses outros rapazes que seriam amigos dele. Então, a polícia precisa avançar nessa investigação para tentar entender como essa jovem morreu, por que ela morreu e se houve a participação desses outros 4 homens que apareceu no boletim de ocorrência. Aí, pasmem os senhores, a tragédia já está aí. Uma jovem de 20 anos, na flor da idade, morta, com requintes de crueldade. Tá bom. Tá aí a triste história, enfim. Mas, quando ele é apresentado à polícia e ele confessa o crime, não só uma vez, porque ele confessa para o amigo, e depois confessa em depoimento que matou. Mas eu tenho que tratar ele como suspeito. A justiça manda soltar na audiência de custódia. É isso que ninguém está conseguindo acreditar o que é isso, né? Se você tem alguém que mata com requinte de crueldade ou é o principal suspeito pelo crime e aí passa por uma audiência de custódia e está solto hoje, é um absurdo. É por isso que eu tive em Ubatuba no sábado, né? Esse caso fervilhou na sexta, mas no sábado eu tive lá em Ubatuba. E não se falava em outra coisa, a não ser isso, né? Tipo, como alguém que é capaz, ou é o principal suspeito pelo crime, e ele é confesso, ainda está em liberdade após tudo isso. É de uma aberração da natureza que a gente não consegue, eu não consigo nem imaginar. Eu fico imaginando para a família dela, né? Para os amigos dela. Como é que alguém que é suspeito de fazer isso está solto hoje lá em Ubatuba? É por isso que a gente debocha das leis, né? É por isso que a gente fala, poxa vida, que é isso? Não dá para aceitar, não dá para acreditar. É por isso que a família está revoltada, é por isso que a família, claro, está vivendo um momento de dor e de luto, mas está lá falando, mas o que é isso aqui? Nós temos uma menina morta com requintes de crueldade em Ubatuba e o principal suspeito que a polícia sabe, porque a polícia vai lá e prende, mas a justiça manda soltar, né? Será que é preciso exibir ali para a juíza a foto da menina morta lá na cachoeira para tentar se sensibilizar enquanto a isso? Possível, sabe? Não é possível. Eu estou descrente, sabe? Desde que eu recebi sexta-noite que o rapaz tinha sido liberado, eu fiquei, olha, que isso? Onde já se viu isso? A gente está falando aqui de feminicídio todo dia, de mulher que é agredida, de mulher que é violentada. E a gente pede que os caras que façam isso sejam presos e sejam punidos. E aí quando você tem uma morte trágica como essa, com requintes de novo, o que eu vi, requintes de crueldade, e o cara suspeito está solto. Essa é a grande questão. A dor da família a gente não vai conseguir remediar. Não vai. Infelizmente. Mas a gente pode tentar mudar isso aí, cara. A gente pode tentar. E eu acho que não tem cabimento. Nós vamos seguir acompanhando e qualquer novidade a gente volta a falar aqui. Lembrando que a família é de Jundiaí, a Sara também, mas óbvio que aconteceu aqui no nosso quintal, né? Um crime bárbaro na cidade de Ubatuba.